Coragem de ser mal entendido. Napoleon Hill avisou. O aviso ignorado. Se você precisa ser compreendido o tempo todo, provavelmente nunca será grande. Essa frase, embora desconfortável, resume um dos conselhos mais valiosos e ignorados que Napoleon Hill deu em seus escritos e palestras. A coragem de ser mal interpretado é o sinal de quem lidera a mente e não apenas segue a multidão. Desde os tempos bíblicos até os magnatas que Hill entrevistou, a constante era essa. Os que ousaram sair da média foram chamados de loucos, gananciosos, hereges, inconsequentes ou até perigosos. Eles foram desacreditados, ridicularizados e mal interpretados. E mesmo assim, avançaram. Hill não escrevia para agradar. Ele escrevia para provocar. Em seu clássico Think and Grow Rich, ele alertava que a maioria das pessoas desiste de seus maiores sonhos apenas para manter a aceitação social. Ele via isso como um veneno invisível que mata ideias brilhantes antes mesmo de germinarem. Você já sentiu isso? Aquela faísca de uma ideia nova, ousada, original, instigante, que, ao ser compartilhada, é recebida com olhares tortos, risos de canto de boca ou conselhos cheios de medo. Cuidado com isso. Ninguém faz assim. Você está exagerando. Isso não vai dar certo. Naquele momento você tem duas escolhas: a coragem de continuar mesmo incompreendido ou o conformismo confortável de recuar e ser aceito. Napoleon Hill chamava essa escolha de o portal oculto entre a mediocridade e a genialidade. A maioria não atravessa. Essa coragem de seguir mesmo sendo julgado é rara, porque somos programados desde cedo para obedecer, se encaixar, agradar. O problema? A mediocridade vive exatamente nesse encaixe perfeito. E a prosperidade quase sempre está do outro lado da desconexão temporária com a aprovação alheia. O aviso de Hill é direto. Os primeiros sinais da sua grandeza não serão aplausos, serão críticas. Quando você começar a vibrar fora do padrão, as pessoas vão estranhar. E isso é um bom sinal, porque só quem muda a frequência começa a atrair um novo tipo de realidade. Você está disposto a seguir mesmo quando rirem de você? Mesmo quando os mais próximos acharem que você enlouqueceu? Mesmo quando tudo em volta disser desista? Se a resposta for sim, prepare-se. Porque a bênção não vem antes da rejeição. A clareza não vem antes da confusão. E o ouro não aparece antes da caverna escura da dúvida. Mas, se você atravessar, o mundo muda. E muda rápido. A frequência dos incompreendidos. Você já notou que os maiores nomes da história, de Jesus a Tesla, de Galileu a Steve Jobs, tiveram que lidar com o peso de serem mal interpretados? Isso não foi coincidência, foi sinal. Napoleon Hill dizia que a mente que deseja moldar o invisível precisa estar disposta a ser rejeitada por quem só enxerga o visível. A visão que antecede a prosperidade é sempre invisível para os olhos comuns. Isso significa que, quando você recebe uma ideia, um chamado, um impulso criativo que não se encaixa no padrão, é bem provável que você esteja diante de um portal. Mas o que a maioria faz? Rejeita a visão para não ser rejeitado pelo grupo. Hill viu isso se repetir nos bastidores de milionários, inventores, políticos e gênios criativos. Eles aprenderam a se nutrir da rejeição, não a se esconder dela. Eles compreendiam que ser mal interpretado é muitas vezes um indicador de que estão na direção certa. E você? Está tentando convencer os outros da sua ideia antes de vivê-la? Está pedindo apoio a quem vive no automático? A frequência dos incompreendidos não é confortável, mas é transformadora. É nesse silêncio desconfortável, onde não há palmas nem elogios, que o universo testa sua convicção. Você acredita mesmo no que está construindo? Ou só acreditava porque alguém aplaudia? O que diferencia os visionários dos sonhadores frustrados não é talento, é coragem. Coragem de continuar mesmo sendo alvo de zombarias.
Hill afirmava que os sinais do progresso interior são quase sempre confundidos com arrogância pelos de fora. Quando você começa a dizer mais não, quando se afasta de conversas vazias, quando passa a falar de metas, investimentos, espiritualidade e propósito, muitos vão interpretar mal, e está tudo bem. Você não está aqui para ser compreendido por quem ainda vive em outro dial. Está aqui para ser farol, mesmo que por um tempo pareça uma luz sem plateia. Os que riem hoje serão os que aplaudem amanhã, e os que duvidam hoje serão os que imitam depois. Por isso, a chave da prosperidade pode estar no seu desconforto atual. Ele é o indicador de que você está se desprendendo da velha casca, e a casca sempre quebra antes de o pássaro voar. Se alguém te chamou de louco ultimamente, parabéns, você está no caminho. A blindagem emocional do visionário Napoleon Hill alertava que quem deseja acessar níveis mais altos de prosperidade precisa antes desenvolver a blindagem emocional contra a necessidade de aprovação, porque é aqui que muitos desistem. Eles não desistem por falta de talento, nem por falta de oportunidade. Desistem porque não suportam o olhar de reprovação da família, o deboche do colega de trabalho, a zombaria silenciosa dos amigos. A maior prisão da mente não é a dúvida, é a expectativa do aplauso. E enquanto você depender do sim dos outros para continuar, será escravo do que eles conseguem compreender, e a maioria só compreende o que já existe. Mas sua missão é criar o que ainda não existe. Hill dizia: o que hoje é criticado, amanhã será copiado. Isso se aplica a ideias, negócios, estilos de vida, espiritualidade e até ao silêncio. Muitas vezes, só quando você se afasta, se recolhe e avança em silêncio, o resultado começa a gritar mais alto que qualquer argumento. Mas até lá, é preciso suportar ser visto como estranho. Muita gente está parada na vida porque ainda está tentando explicar sua visão a quem nunca verá, tentando convencer o cego a admirar as cores da sua missão. Isso é um desperdício vibracional. A blindagem emocional é construída no silêncio, na solidão, na fé. Hill chamava isso de consciência superior em ação. É quando você sabe que está certo, mesmo que ninguém diga isso. É quando você avança, mesmo que todos digam que vai falhar. É quando você sente que algo te guia, mesmo que a lógica diga para desistir. Essa é a coragem que atrai as portas certas. E as portas certas se abrem quando você para de bater nas erradas. Você não precisa convencer, precisa construir. Você não precisa agradar, precisa alinhar. Você não precisa provar, precisa apenas ser. E ser no início é parecer louco, mas depois é ser referência. Aqueles que hoje te julgam pela aparência externa, um dia implorarão pela fórmula interna que você carrega. Mas ela só será ativada quando você parar de tentar ser entendido e aceitar ser mal interpretado com firmeza, fé e foco. Hill dizia que o preço da liberdade mental é parecer arrogante para os limitados. Mas o prêmio é viver em paz, mesmo sendo apontado, e prosperar em silêncio, mesmo sendo ignorado. O julgamento como termômetro da transformação. Quando você começa a se mover na direção certa, os julgamentos aumentam. Napoleon Hill dizia: se não estão falando de você, talvez você ainda não esteja fazendo o suficiente para causar movimento no invisível. Julgamento é sinal de movimentação. Pare e pense. Quando foi a última vez que alguém te criticou por algo grandioso que você estava tentando fazer? Se faz muito tempo, talvez você tenha se acomodado. Talvez você tenha se escondido na zona segura, onde ninguém fala mal, mas também ninguém prospera. Hill sabia que o julgamento é um filtro. Ele separa quem quer aplauso imediato de quem quer transformação real. Quando você for mal interpretado, lembre-se, é apenas um eco da limitação mental de quem observa. A mente comum não tolera o que não consegue explicar.
E o que você está fazendo, buscando ou sonhando, não é para ser explicado agora. É para ser revelado depois. A maioria só entende depois do resultado. E é por isso que você precisa continuar mesmo sem apoio, mesmo sem elogio, mesmo sem validação. Hill chamava isso de fé aplicada. É a fé que não depende de evidências. É a fé que não precisa de testemunhas. É a fé que se recusa a morrer só porque ninguém a reconheceu ainda. Essa fé se torna ação. E essa ação, mesmo sob crítica, ativa os códigos da abundância. Porque o universo não responde à aceitação social. Ele responde à frequência interna da convicção. E convicção é medida quando você segue mesmo debaixo de chuva, mesmo debaixo de riso, mesmo debaixo de rejeição. Você pode escolher ser compreendido ou ser transformador. Os dois raramente andam juntos. Então, quando te chamarem de doido, de exagerado, de espiritual demais, de otimista em excesso, sorria. Você está tocando naquilo que ninguém mais tem coragem de tocar. A verdade da sua missão não precisa ser aceita. Precisa ser vivida. E no fim, quem zombou vai copiar. E quem desacreditou vai pedir conselhos. Mas só se isso não te corromper pelo caminho. A resposta invisível do universo. Napoleon Hill sempre deixou claro. O universo responde primeiro ao invisível antes de materializar o visível. Isso quer dizer que sua coragem de seguir, mesmo sendo mal compreendido, é lida energeticamente como uma assinatura vibracional. Um sinal claro de que você está preparado para operar em outro nível de realidade. E o que acontece nesse ponto? Você começa a perceber que ser mal interpretado era parte do plano, não um erro. Porque enquanto você busca a aceitação, você está tentando encaixar o novo no velho. Mas quando você aceita a rejeição como parte do processo, você quebra os vínculos que te prendiam à escassez, à dúvida, à identidade que precisava de permissão para florescer. O universo nunca premiou os que obedeceram cegamente. O universo responde àqueles que, mesmo tropeçando, se mantêm fiéis à sua intuição. Hill alertava que a mente superior é castigada com incompreensão antes de ser honrada com realização. Isso porque a mente que muda o jogo precisa antes quebrar o espelho da aprovação social. Você está pronto para isso? Está pronto para ser desacreditado por anos e então, em semanas, ver tudo florescer? Está pronto para ser o esquisito do grupo e depois o exemplo? Está pronto para ser chamado de ingênuo e depois ser estudado por quem te ignorou? Essa é a dinâmica. Quem se importa demais com o que os outros pensam, nunca acessa o que os outros não têm. Porque a crítica que hoje te entristece é o mesmo combustível que, se for transmutado, te libera para criar sem correntes. Napoleon Hill via isso como uma lei invisível. O desconforto da rejeição é a bênção embrulhada na aparência da dor. Quando você se liberta da necessidade de ser entendido, você ganha uma força silenciosa, uma força que te permite avançar em paz, mesmo quando tudo parece opaco. Essa é a força dos mestres, dos gênios, dos milionários conscientes, dos construtores da nova realidade. Eles foram chamados de loucos e depois foram aplaudidos de pé. Agora a pergunta é: você está disposto a atravessar esse vale da incompreensão para conquistar o topo que só os determinados alcançam? Se a resposta for sim, prepare-se. Porque o céu pode até ficar nublado por um tempo, mas a luz que nasce depois não pode mais ser apagada. O valor que só o invisível paga. A sociedade te ensinou que valor é medido por curtidas, status e seguidores. Napoleon Hill discordava. Para ele, o verdadeiro valor é medido pela capacidade de continuar fiel à sua visão, mesmo quando ninguém mais entende. Esse valor é invisível no início, mas imbatível no fim. Se você precisa ver para crer, estará sempre um passo atrás. Mas se você conseguir crer antes de ver,
e seguir mesmo assim, o mundo se curva diante da sua consistência. Hill dizia que muitos dos homens mais ricos e influentes que ele entrevistou chegaram onde chegaram porque estavam dispostos a pagar o preço de parecerem errados por muito tempo. Ser julgado, ser deixado de lado, ser visto como estranho. Mas tudo isso foi o caminho, a prova, o filtro. Aqueles que passaram porque decidiram não abandonar a si mesmos só para pertencer a um grupo que nunca os compreenderia. E o que acontece depois? Depois vem a virada. As mesmas pessoas que diziam, isso é loucura, vão começar a perguntar, como você conseguiu? As que riram vão querer aprender, as que apontaram vão querer comprar. Mas nada disso importa se, no meio do caminho, você tiver se perdido tentando agradar. A sua missão é maior que sua reputação momentânea. Hill termina seu raciocínio dizendo: a coragem de ser mal interpretado é a primeira camada da armadura espiritual de quem veio para transformar. E toda armadura exige fornalha antes de ser moldada. Você está nessa fornalha? Está sendo apertado, questionado, ignorado? Então sorria. É o processo. A verdade que você carrega hoje, se for nutrida com silêncio, ação e fé, vai falar mais alto que qualquer crítica amanhã. E quando falar, não haverá mais discussão, porque a prosperidade grita o que a mente ousada já sabia em silêncio. Coragem de ser mal entendido. Napoleon Hill avisou. O aviso ignorado. Se você precisa ser compreendido o tempo todo, provavelmente nunca será grande. Essa frase, embora desconfortável, resume um dos conselhos mais valiosos e ignorados que Napoleon Hill deu em seus escritos e palestras. A coragem de ser mal interpretado é o sinal de quem lidera a mente e não apenas segue a multidão. Desde os tempos bíblicos até os magnatas que Hill entrevistou, a constante era essa. Os que ousaram sair da média foram chamados de loucos, gananciosos, hereges, inconsequentes ou até perigosos. Eles foram desacreditados, ridicularizados e mal interpretados. E mesmo assim, avançaram. Hill não escrevia para agradar. Ele escrevia para provocar. Em seu clássico Think and Grow Rich, ele alertava que a maioria das pessoas desiste de seus maiores sonhos apenas para manter a aceitação social. Ele via isso como um veneno invisível que mata ideias brilhantes antes mesmo de germinarem. Você já sentiu isso? Aquela faísca de uma ideia nova, ousada, original, instigante, que, ao ser compartilhada, é recebida com olhares tortos, risos de canto de boca ou conselhos cheios de medo. Cuidado com isso. Ninguém faz assim. Você está exagerando. Isso não vai dar certo. Naquele momento você tem duas escolhas: a coragem de continuar mesmo incompreendido ou o conformismo confortável de recuar e ser aceito. Napoleon Hill chamava essa escolha de o portal oculto entre a mediocridade e a genialidade. A maioria não atravessa. Essa coragem de seguir mesmo sendo julgado é rara, porque somos programados desde cedo para obedecer, se encaixar, agradar. O problema? A mediocridade vive exatamente nesse encaixe perfeito. E a prosperidade quase sempre está do outro lado da desconexão temporária com a aprovação alheia. O aviso de Hill é direto. Os primeiros sinais da sua grandeza não serão aplausos, serão críticas. Quando você começar a vibrar fora do padrão, as pessoas vão estranhar. E isso é um bom sinal, porque só quem muda a frequência começa a atrair um novo tipo de realidade. Você está disposto a seguir mesmo quando rirem de você? Mesmo quando os mais próximos acharem que você enlouqueceu? Mesmo quando tudo em volta disser desista? Se a resposta for sim, prepare-se. Porque a bênção não vem antes da rejeição. A clareza não vem antes da confusão. E o ouro não aparece antes da caverna escura da dúvida. Mas, se você atravessar, o mundo muda. E muda rápido. A frequência dos incompreendidos. Você já notou que os maiores nomes da história
De Jesus a Tesla, de Galileu a Steve Jobs, tiveram que lidar com o peso de serem mal interpretados? Isso não foi coincidência, foi sinal. Napoleon Hill dizia que a mente que deseja moldar o invisível precisa estar disposta a ser rejeitada por quem só enxerga o visível. A visão que antecede a prosperidade é sempre invisível para os olhos comuns. Isso significa que, quando você recebe uma ideia,